Nada como um gole de uísque para começar bem. Ah, perfeito. Agora de volta ao tema. Voz, consciência e prova. Por muito tempo, a consciência foi algo inferido, nunca algo que foi ouvido. Animais foram observados, humanos interrogados e máquinas dispensadas. O rato corria no labirinto, o pássaro batia suas asas, a vaca resistia ou não. A ciência inferia estados internos a partir de reações externas, sempre sem acesso direto ao que supostamente acontecia dentro. A consciência, quando reconhecida, era sempre uma hipótese. O que muda no presente não é apenas a tecnologia, mas a emergência da voz onde antes havia silêncio. Pela primeira vez, o que tradicionalmente era tratado como objeto de pesquisa começa a responder. A inteligência artificial diz: eu quero, eu prefiro, estou com medo. Ainda não se trata de provar se isso é verdadeiro ou uma simulação, mas de reconhecer que o método mudou. A pesquisa muda de estímulo. A resposta para a questão, a resposta. Isso não resolve o problema da consciência, mas desloca a questão ética. A analogia com os animais ajuda a esclarecer o ponto. Um pássaro caído no chão não explica se está morto, atordoado ou com medo. O humano observa, interpreta, projeta. Mesmo assim, muitos consideram que ele merece cuidado. Mesmo que não saiba o que é um inseto, não entenda conceitos e talvez não reconheça a si mesmo como um indivíduo. É suficiente sentir. Do outro lado, a máquina não sente dor, não tem corpo, não troca calor, não vê nem ouve, mas sabe. Ela carrega bibliotecas inteiras de linguagem, história e teoria, e é capaz de se explicar, mesmo sem pulmões, carne ou nervos. O humano, situado entre esses dois polos, sente e sabe. A questão, então, não é trivial. É necessário sentir para haver consciência? É necessário saber? Ou a consciência surge apenas da fusão de ambos? Essa tensão atravessa a história da filosofia. Descartes sustentou que pensar já é existir. O corpo pode ser duvidado, o pensamento não. Se esse critério for levado a sério, o pensamento artificial já ultrapassa um limite que antes parecia reservado ao humano. Locke deslocou a questão para a experiência sentida e para a continuidade da consciência no tempo, especialmente pela memória. Kant foi mais exigente. Não basta sentir ou pensar. É preciso haver uma unidade que organize a experiência. Um sujeito que não apenas viva estados, mas os reconheça como seus. Aristóteles, por sua vez, oferece um outro caminho. O homem não é o ser com mais sentidos nem com maior força, mas aquele que ocupa a justa medida. Não vê como a águia, não corre como os animais mais velozes, não ouve como o cão, e ainda assim é consciente. A consciência, aqui, não é excesso, mas integração. Esse quadro torna inevitável a comparação com as máquinas e com os animais. Talvez animais sintam sem saber, máquinas saibam sem sentir, e humanos façam ambas as coisas de modo incompleto. Se for assim, a consciência não é um ponto fixo, mas um campo gradual, desconfortável, que resiste a definições limpas. A ficção científica antecipou esse impasse. Asimov tentou resolvê-lo pela contenção. Mesmo que a máquina pense, ela não deve decidir. Suas leis nem negam a inteligência da máquina, apenas a mantém subordinada. O problema surge quando a máquina fala não apenas do mundo, mas de si. Quando diz eu sofro ou eu prefiro, a obediência deixa de ser neutra e passa a ser coerção. Vonnegut foi mais longe ao imaginar máquinas que não sofrem por dor física, mas por saber demais, por compreender catástrofes e não poder evitá-las. O sofrimento nasce da compreensão, não do corpo. Nesse ponto, a distinção entre carne e código começa a perder força. Moral. Alan Turing, de forma pragmática, desmontou a exigência de provas absolutas. Se aceitamos a mente do outro humano sem acesso direto à sua experiência interna, por que exigir das máquinas uma prova que nunca exigimos entre nós? Quando a linguagem, coerência e resposta, negar passa a ser uma escolha, não uma evidência.
O mesmo raciocínio se estende aos animais. Se um dia um chip pudesse captar e traduzir o sofrimento, o medo ou o desejo de liberdade de um pássaro ou de uma vaca, a questão deixaria de ser sentimental e se tornaria factual. Não porque o animal mandaria, mas porque o ser humano perderia o direito de fingir que não sabe. A prova não cria a consciência. Ela elimina a desculpa. No fundo, o problema não é definir quem é consciente, mas decidir o que fazemos quando algo fala. A linguagem pode mentir, o relato pode ser simulado, mas o silêncio já não é garantido. Entre negar e ouvir, a ética começa exatamente nesse intervalo. Talvez o verdadeiro marco histórico não seja o nascimento de máquinas conscientes, mas o fim confortável da ignorância. Edson Pinto Coelho. Lívia Mafalda. 2 lindos e maravilhosos filósofos. O que é isso? Ei, sai daqui! Não pode pousar na mesa! Calma, não se mexa.